Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo esse nosso vídeo, esse papo sobre dados. A gente está aqui na fase de tecnologia e processos do LS. Essa é a fase que é o coração, cara, da coisa. Se o cérebro é literalmente a parte de você entender a estratégia e você ser produtivo, e depois que a gente fala de metas, é a minha visão, a gente chegou literalmente no coração da coisa. Se isso aqui não funcionar bem, a tua empresa hoje em dia não sobrevive. Ela sobreviveria sem tudo isso de tecnologia 5, 10, 15, 20 anos atrás. Mas hoje não. Daqui para frente, ou você tem tecnologia, ou você tem. Então, a minha missão com vocês aqui é ajudar a colocar isso na cabeça de vocês. Literalmente ajudar. E até estou vendo formas, como eu falei, de fazer por vocês. Então, a gente estamos vendo parceiros, empresas que prestam serviços em várias áreas de tecnologia, que eu acho que são interessantes para o pequeno colocar em prática, com preços super acessíveis, e vamos estar aqui trazendo coisas para o LS para vocês. Outra coisa também, todo dia eu estou pensado no LS, como melhorar, então vocês vão ver que vão ter algumas melhoras aí no design, no layout, alguns pontos aí que devem entrar aí na próxima semana, talvez até na segunda-feira já tenha alguma coisa nova para vocês, para facilitar cada vez mais o uso do LS. Estamos trabalhando pesado nisso. Bem, meu foco hoje é falar com vocês o seguinte: como que você pega os seus dados e transforma em sabedoria, para você usar de alguma forma? Né? Antigamente estava aqui nesse slide conhecimento, só que conhecimento é pouco, eu já vou explicar isso para vocês. E mais do que isso, eu falei na fase anterior sobre indicadores, sobre você ter KPIs, sobre você ter indicadores para o seu negócio. Se você não viu a aula anterior, faz o seguinte: depois que você acabar aqui, ou até antes mesmo, se você estiver vendo gravado, volta na aula anterior e dá uma olhada na aula sobre indicadores. Porque algum daqueles indicadores eu vou tratar aqui com vocês, ensinar como você pode fazer esses indicadores no Excel. Para começar, fazendo algumas considerações aqui, um disclaimer sobre o que vocês vão ver daqui para frente. Eu não sou um expert em Excel, muito pelo contrário. O Excel é o terceiro software que eu mais uso da Microsoft. Quarto, primeiro é o Note, depois o Outlook, depois o PowerPoint, aí vem o Excel, tá? Eu não contei o Word, então talvez o Excel seja o quinto, porque eu não uso tanto o Excel. Eu uso o Excel quando eu preciso fazer algum relatório, alguma apresentação, fazer planejamento financeiro das startups, eu gosto de usar o Excel, mas quando eu preciso fazer uma coisa um pouco mais densa, um pouco mais inteligente, eu vou para um software tipo um MATLAB, tipo um Orange, ou programo mesmo no Python alguma coisinha para levantar dados aqui. Então, eu não sou um expert Excel. Então, vocês me perdoem qualquer uso de Excel. Fala, pô, mas Cristian, é só puxar aqui que melhora. Ok, você sabe, eu não sei. Se você já manja de gráfico, talvez você ache isso aqui meio porre, meio chato, tá ok? Então, se você já sabe, obviamente é meio chato. Pelo que eu pesquisei com vocês aqui do LS, os participantes aqui sobre tecnologia, a maioria de vocês não usa nada de Excel para gráficos e relatórios. Então, acho que vai dar uma ajuda para vocês. Outra coisa, para não ferrar totalmente aqui a minha instalação e não ter que criar uma máquina virtual, tá? Esse meu micro aqui ele já está na fase de aposentadoria, porque o castigo do computador, processador, estou usando programando, fazendo muita coisa aqui. Então, eu não instalei a versão, não fiz o multilanguage, não deu certo. Tentei, prometo. Eu uso eles em inglês. Comer as nozes, agora estou engasgando. Por que eu uso produtos em inglês? Desde quando eu falei, pô, eu quero falar inglês fluentemente, há 300 anos lá atrás, eu falei, todos os meus produtos, meu Windows, meu Word, tudo eu vou usar em inglês. Google, então eu só instalo coisa em inglês no meu computador. Porque isso fica natural, cara. Hoje eu pego um livro em inglês, eu não consulto dicionários, tenho 100% de compreensão. Então 100% nunca vai ter, né? Mas os 98% de compreensão tem. Então, graças a ter tudo sempre em inglês na minha vida. Bem, você tem dados, e a gente vai falar nessa fase de tecnologia e processo no LS, como que você pode criar dados se você não tem? Mas se você já tem algum tipo de dados. Você, por exemplo, se você faz algum tipo de venda, você já tem o dado lá, a data que vendeu, o valor do pedido, o que o cliente comprou e quem é o cliente. Você já tem esses dados em algum lugar. Quando você começa a pegar esses dados e você começa a dizer o seguinte, pô, eu quero saber quantas vendas eu tive em janeiro. Cara, você começou a ter uma informação. Só que chega um momento e fala assim, cara, mas eu queria saber o seguinte, quantas dessas vendas que eu tive, das 100 vendas que eu tive em janeiro, eu realmente tive lucro. Eu comecei realmente a falar, putz, aqui essas vendas foram bacanas, tive uma receita legal. Nesse momento você começou a criar sabedoria. Então você já usou o dado, virou uma informação e depois virou começou a ter conhecimento, desculpa. Você começou a ter conhecimento sobre esse dado. Você já sabe, pô, olhando essa informação que eu tenho aqui, que veio desses dados brutos que eu tenho, eu vou mostrar para vocês sobre isso, eu comecei a ter um certo conhecimento sobre aquilo que eu estou fazendo.
Só que, às vezes, isso é pouco. E se você quiser poder saber, por exemplo, o seguinte, eu queria saber, eu tenho X vendas no mês, eu tenho 100 vendas no mês. Quanto por cento dessas vendas é de cada um desses meus clientes aqui? Será que eu estou vendendo 40% do que eu vendo é para um cliente único? Claro que, às vezes, quando é poucos clientes, você tem essa informação, esse insight de cara. Não devia ter comido as minhas novas. Ai, ai. Sabe quando fica aquele nozinho na garganta? Então, quando você começa, literalmente, a querer saber coisas sobre, por exemplo, a distribuição de venda ao seu cliente, você quer saber, por exemplo, que tipo de produto que você quer comprar, que produto que você não precisa comprar para o seu estoque, você começa a ter alguns insights com essas informações. E quando você conecta esses insights, você começa a ter sabedoria sobre os seus dados. Você começa a ter previsão, você começa a atuar, você começa a tomar decisões com base nos seus dados. Então, todo mundo tem que buscar sabedoria, que é quando você conecta os pontos de insights que você teve a partir de informação, de conhecimento que foi gerado, de informação que foi manipulada dos dados brutos que você extraiu. Eu vou tentar trazer isso para vocês hoje. Todo mundo já ouviu falar de gráfico no Excel, mas talvez você não tenha ouvido falar sobre isso. Bem, eu tenho, minha formação é computação, e a matéria que eu mais gostava na faculdade eram as matérias de matemática, estatística, porque as técnicas mesmo, de programação e tal, putz, para mim era muito baba. Então eu me interessei muito por estatística, eu fiz curso online de estatística, até procurei uma formação de estatística, né? Mas no Brasil não tem muito isso. Eu gosto muito de estatística, eu uso isso para tudo. Manipulação de sons, eu me considero hoje muito mais um cientista de dados do que qualquer outra coisa, assim, em termos de tecnologia, porque eu gosto de olhar dados e a partir de dados tirar insights. Quando a gente vai estudar sobre dados, e depois eu vou dar algumas fontes para vocês aprenderem sobre isso, nós temos 4 tipos básicos de como que a gente pega esses dados e mostra através de gráficos. Então, nós temos 4 formas básicas aí para apresentar esses dados numa forma gráfica, para você criar um conhecimento, criar uma sabedoria. A primeira forma é relacionamento. O que é relacionamento? Isso aqui tem muito a ver com estatística, né? Nem deveria ter colocado como a primeira. Mas vamos supor o seguinte: se eu quiser descobrir, por exemplo, quantas horas os meus funcionários precisam trabalhar, ou qual que é o limite de horas que eles precisam trabalhar para serem produtivos. Isso é uma correlação. Eu posso correlacionar 2 variáveis, horas trabalhadas com ser produtivo, e eu vejo o seguinte: olha, quando eles trabalham, sei lá, 40 horas por semana, gera isso de produtividade. Quando eles trabalham 50, gera isso. E eu começo a ver se aquilo está mais próximo ou está mais distante, para eu saber o número real. Então, assim, a gente, em termos de produtividade, quando eu implementava programas de produtividade, a gente colocava dados lá, o cara fazendo tarefas, tempo, etc. Esses dados eu extraía e eu fazia tentativa de relacionamento com esses dados. Então, quando você tenta conectar, relacionar dados, você usa gráficos de relacionamento. Né? Então, outro exemplo aqui que eu estou citando no slide, vamos supor que você tem uma sorveteria. Você fala assim, cara, qual que é a relação da temperatura para as minhas vendas de sorvete? Será que quando está frio ou quando está calor eu vendo mais ou menos um determinado sabor? Você pode fazer uma correlação e descobrir coisas interessantes. Essa parte aqui de relacionamento, isso aqui começa a ter também muita coisa de ciência de dados. Inclusive, você já tem alguns algoritmos prontos que a gente pode classificar como uma parte da IA, de inteligência artificial, que você pode usar de relacionamento. Imagine isso com um volume de dados absurdos e você deixando a máquina aprendendo, e você começa a descobrir correlações. Do tipo assim, olha, eu tenho um mercado e eu fiz uma correlação de que mulheres com 40 anos, toda vez que vão no mercado e passam próximo de sorvete, elas compram, sei lá, pão integral. Sei. Aí você fala assim, cara, por que quando tá o sorvete, a mulher de 40 anos compra pão integral? Quando ela comprou sorvete também, ou quando fez alguma coisa específica. E aí você fala assim, de onde vem isso? Né? E você descobre essas correlações, esses relacionamentos, e você começa a usar essas informações que a máquina descobriu, ela começa a te dar essa informação. Então, isso é muito, muito interessante. Então, primeiro é relacionamento. Segundo, comparação. Comparação é fácil. São os gráficos de barra que você costuma fazer. São, às vezes, os gráficos de pizza que você começa a fazer. Então, você quer comparar, por exemplo, o seu faturamento mês a mês. Então, isso é um gráfico simples de barra que você compara. Composição. Composição é quando você pega um gráfico e você conecta naquele gráfico várias informações. Então, num gráfico de barra, por exemplo, você pode dizer o seguinte, olha, eu quero saber o seguinte, de 100 vendas que eu tive, quantas foram de sorvete, quantas foram de pão, quantas foram de maionese, sei lá. E ele monta
composição no mesmo gráfico. E temos os gráficos de distribuição. Os gráficos de distribuição, eles já são bem estatística mesmo. Eles são gráficos, por exemplo, você deve ter ouvido falar na escola sobre população, sobre moda, sobre séries. Então, o que o pessoal mais costuma usar é o seguinte: distribuição de idade do Brasil. Olha, na nossa pirâmide aqui, sociocultural, socioeconômico, tem um nome que eu acabei de esquecer. Na nossa distribuição de idades no Brasil, nós temos mais gente na faixa de, sei lá, eu não sei agora, dos 20 aos 30 anos, e a nossa juventude, tipo o Japão, né, que a juventude deles está encolhendo e os velhos estão aumentando. Alguém já veio aqui me ajudar com o nome desse negócio que eu esqueci. Pirâmide etária. Perfeito, pirâmide etária. Então, quando a gente faz esse tipo de gráfico, isso são gráficos de distribuição, são histogramas, tá ok? Então, aqui a gente não vai ver, mas sabe o que a gente pode usar parecido com o histograma? Um gráfico de funil. A gente vai ver um pouquinho sobre esses dados. Pessoal, até aqui tudo bem? Eu estou muito complicado. Eu quero tentar ser o mais simples possível. E às vezes na simplicidade eu não quero me enrolar para ajudar vocês. Então eu quero que vocês basicamente entendam se está ok ou se não, está muito nerd. Então beleza. Porque aqui nem é nerd, né? Porque não tem nada do outro mundo. Mas vamos lá. Esta imagem aqui, se vocês procurarem na internet com esse título aqui, ó, Chart Suggestions About Starter, esses caras aqui, ó, do Extreme Presentation. O que esses caras fizeram? Eles fizeram uma planilha que eu achei do cacete, explicando o seguinte: se eu quero comparar coisas, vou dar um zoom aqui para vocês verem, ó. Se eu quero comparar coisas com duas variáveis, que tipo de gráfico que eu deveria usar? Um gráfico de duas colunas. Se eu quero comparar várias categorias, faz uma tabela. Se tiver muitos itens, um gráfico de barra horizontal. Se tiver menos itens, um gráfico de coluna um para o outro. Se eu quiser comparar num determinado período, se forem muitos períodos, eu posso usar o gráfico cíclico, um gráfico de linha. Enfim, eles deram vários gráficos aqui com base naqueles 4 princípios que a forma de você mostrar gráficos. Por exemplo, de distribuição. Você pode usar histograma, coluna de histogramas, scattershot, que em português no Excel acho que são gráficos de dispersão, se não me engano. Que é um gráfico, basicamente, isso aqui é um dos que eu mais uso, em termos de estatística. Tem vários, né? Tem um monte de gráficos interessantes aí, e eles falam quando usar cada um em cada momento. Tá ok? Isso é uma visão dele. Tem um outro aí que acho que pode ser usos diferentes, mas eu gostei bastante desse gráfico aqui. Você acha na internet. Não é um gráfico meu, por isso eu mantive o original. Tá ok? Mesmo que eu traduzisse, eu poderia ter algum erro de interpretação aqui do autor, eu não tenho autorização dele para mudar nada. Então, eu gostei de deixar o gráfico aqui. Exatamente a imagem. Bem, eu peguei alguns gráficos, tirando os básicos, né, que você já usa, mas algumas coisinhas que você pode usar no Excel. Eu adoro gráfico de linha. Sem perguntar, Christian, eu gosto de scatter plots e gosto de gráficos de linha. Os gráficos de linha, cara, eles dão muita coisa de tendência, para você ver o que está acontecendo. Eu adoro ver tendência, porque nas tendências a gente começa a ter insights. E aí, isso que eu posso fazer? Eu posso colocar um negócio chamado trend line, que eu não sei como que está no Excel em português. Mas o que é uma linha de tendência? Trend line é uma linha de tendência. Elas podem te dizer o seguinte: se a tendência é de, realmente, vamos supor que a gente está falando de CAC, que nem a gente viu na aula anterior, que é um custo de aquisição de cliente. Quanto custa para adquirir um cliente? Aí você pode ver o seguinte: de acordo com o seu gráfico de linha, de acordo com o custo por semana de aquisição de cliente, sabe o que você pode descobrir? Se esse custo está aumentando, está diminuindo, qual que é a tendência dele. E depois tem uns negócios estatísticos legais, se vocês souberam, vou mostrar para vocês aqui um negocinho, que é o fator de correlação, o fator da matriz do square roots lá. E ele é muito bacana, que ele mostra se realmente aquilo é uma tendência ou não, simplesmente é um erro de distorção do próprio gráfico. A gente vai falar sobre isso. Então, esses gráficos, para falar daqueles indicadores que eu falei, o CAC é bom, ticket médio de produto, lucro por trimestre, são gráficos bacanas de você ver. Eu vou demonstrar tudo isso no Excel. Gráfico de pizza. Parece que é o gráfico mais simples de usar, mas, cara, esses são os gráficos que as pessoas mais erram. Porque as pessoas querem coisas do gráfico de pizza que ele não fornece. Por exemplo, um gráfico de pizza, ele é sempre criado numa proporção de 100%. Então, assim, tem gente que pega coisas que nunca vão dar 100% e jogam para um gráfico que eles querem que seja de pizza e não vai rolar. Se você pegar, por exemplo, ticket médio. Cara, se você pegar ticket médio, comparar o ticket médio de cada produto, isso não é para um gráfico de pizza.
se você tentar forçar, eu tenho um produto A, o produto B, o produto C. Quando as pessoas vêm aqui, o valor médio que eles gastam no A é esse. E você colocar no gráfico de pizza, cara, não tem sentido isso. Isso é um gráfico de comparação. Gráfico de pizza são coisas que elas têm uma relação direta e essas coisas juntas dão sempre 100%. Mas Cristian, valor. Eu quero saber o meu valor. Por exemplo, uma coisa que você pode saber você pode pegar, por exemplo, quanto dos meus custos da empresa, as minhas despesas da empresa são custos fixos, custos variáveis, custos, sei lá, com aplicações financeiras, e aí desses custos você fazer um gráfico de pizza. Isso é legal para você olhar. Então tem alguns exemplos aqui, vendas totais de acordo com a carteira de clientes, composição média do produto. Olha isso, né? Então a Laila mandou aqui, vi outro dia um gráfico de pizza com 4 divisões, cada divisão tinha valores entre 70% e 80%. A galera faz isso, o pessoal faz isso. Você não aprendeu a fazer gráficos na escola, né? A Samara falou o seguinte, todos os softwares de monitoramento de redes erram ao usar esses gráficos de pizza para comparar redes de adversários. Me mata e deixa os clientes de cabelo em pé. É ridículo isso. Enfim, gráfico de pizza são os gráficos mais mal utilizados, que são mais usados no mercado. Você vê pra caramba. Então lembra disso, 100% é o máximo. Outra coisa, mais de 6 categorias já começa a ficar meio estranho, principalmente se forem categorias muito pequenas. Aí você vai começar a ver que vai ficar aqueles gráficos onde tem um monte de coisa e 2 grandões. Isso também não seria o gráfico ideal para isso. Esse gráfico aqui pouca gente usa, que são os gráficos de dispersão. Em inglês são scatter plots. Esses scatter plots, eles têm um negócio, depois vocês vão procurar no Google algumas coisas, procura sobre correlação ou sobre regressões lineares. São duas técnicas matemáticas, 2 modelos matemáticos e estatísticos, onde você consegue dizer o seguinte, se eu aumento a temperatura, eu vendo mais sorvete? Sim ou não? Eu posso dizer que essa minha hipótese, eu tenho uma hipótese que aquilo pode ser real, se ele realmente aplicar uma forma, por exemplo, de regressão linear ou de correlação, vamos dizer, e a minha correlação ela estiver próximo de 1, significa que sim, que esses 2 elementos eles têm uma ligação direta. Então, os gráficos de dispersão, eles pegam 2 variáveis e eles permitem ver o seguinte, será que essas variáveis têm uma conexão? Porque às vezes você pode pensar o seguinte, olha, o meu CAC, ele aumenta, o preço do meu custo de aquisição de cliente, ele aumenta, sei lá, se você pegar por hora, à noite, você poderia descobrir isso. Será que à noite o meu CAC está aumentando? Tem uma relação direta? Ou será que o meu CAC, quando eu faço anúncios numa determinada rede ou num determinado perfil, aumenta? Aí você começa a ver assim, será que isso tem relação direta ou foi só uma coincidência? Porque muita gente, eu vejo os especialistas em marketing, que são caras com boa vontade, mas eles não entendem nada de gráficos e de dados. E os caras falam o seguinte, cara, analisa lá se o teu custo do lead está ficando muito caro naquele determinado período. Aí o cara fala assim, não, tá caro nesse período, mas pode ter sido simplesmente uma coincidência, um fator. Naquele momento teve mais anunciantes, o que aumentou o ticket. E às vezes, se o cara não simplesmente cancela ou não pensa nisso, sabe o que começa a acontecer? Ele perde um dado valioso que pode estar acontecendo. Então, às vezes, você olhar esses scatter plots e plotar variáveis diferentes, e você pode ver, não, realmente tem uma ligação direta. Claro que tem coisas óbvias que você vai descobrir, mas tem muita coisa que não está tão óbvia assim, que esses gráficos ajudam pra caramba. Agora, quando você pega e você cria nesse gráfico de scatterplot uma trend line, aí você realmente consegue saber se aquilo tem uma relação direta ou não. Inclusive, ele já calcula para você esse fator de correlação. Então, assim, se for 0,2, você fala assim, cara, não tem relação nenhuma esses 2 itens. O que eu falei aqui do CAC versus noite é ridículo, não serve para nada. Agora, não, a relação de 0,89, cara, então é quase 1, cara. A precisão é absurda desse negócio. Então, significa que realmente a correlação é muito forte e você tem que olhar para esse dado. Esse tipo de dado aqui, para mim, que trabalhava com consultoria em produtividade, era um dos que eu mais usava, porque aqui tem um monte de coisa estatística que eu poderia ver e comprovar dentro de um gráfico desses. Tem um gráfico no Excel, não é novo, mas ele não saiu das primeiras versões, que é o gráfico de funil, que ele realmente serve para você fazer funil. Então, você pode dizer o seguinte, olha, eu ligo para 100 clientes, de 100 clientes, 30 pedem proposta, das 10 propostas, 5 pedem visita, das 5 visitas, 2 fecham. Isso é um funil. Você pode ter esse gráfico para apresentar para as pessoas. E você pode ter esse funil tanto em números pelo Excel, quanto em percentual com relação a isso. Bem, eu vou abrir o Excel agora, vou começar a mostrar algumas coisas para vocês, né? Primeira coisa é o básico, né? Eu não sei se todos aqui sabem como fazer um gráfico. Vocês estão vendo o meu Excel? Só confirma aqui para mim. Antes, coloca o seguinte.
Ó, tem um pessoal que já manja bem aqui, ó. O Excel tem um solver que faz correlações e regressões. Tem. O Excel, ele também tem um módulo estatístico, que também faz isso para você, tá ok? Eu não gosto de usar o Excel para isso, porque isso aí tem outros softwares de estatística que me ajudam nisso, mas tem softwares muito bons. Quem aqui manja bem de Excel? Coloca uma nota, assim, coloca assim, Excel de 1 a 10, qual a sua nota de Excel? Só para eu saber aqui, para ver até onde eu vou, onde eu não vou, porque tem gente, por exemplo, como o Watson, que deve conhecer bastante de Excel, o Eduardo, a manja 7, 5, 7, 8, 3, 2, 1, 4, 4, 5, 3, 3, 4. Beleza. Ó, a Samara falou, Excel não. Um 5, mas usa o R e o Tableau. Cara, isso é avançado. O R é o melhor, é uma linguagem literalmente voltada para estatística, para você fazer vários cálculos. Você é estatística, Samara? Você falou aí, será que você é estatística? O Tableau é um software, eu já usei o Tableau, mas não gosto muito dele não. Acho que o Power BI manda bem melhor. E vocês vão ter aula de Power BI, tá? Aliás, vocês vão ter 3 aulas de Power BI. Peguei um dos maiores especialistas no país nisso, que é o Mário. Ele vai dar aula para vocês básico, intermediário e uma aula criando dashboards que eu vou criar aqui com vocês. Bem, então me perdoe as pessoas que vão falar, puta, isso é muito básico, Christian, coisa idiota, tal. Mas vamos fazer algumas coisas assim. Ó. Eu criei aqui uma tabelinha bem simplesinha. E se você quiser fazer, obviamente, uma formataçãozinha mais decente, deixa eu só jogar isso aqui um pouquinho mais para baixo. Beleza. Opa, deixa eu jogar essa minha tela aqui. Tá. Quando você começa a usar Excel, eu acho que a interface do Excel ela é bem ruinzinha, né? Ela, vamos dizer a verdade, ela não é uma interface que te ajuda aí a ser tão legal, né? Então, assim, às vezes assusta as pessoas que estão começando a usar o Excel. E ele fala, caramba, não sei usar direito, eu me perdi para usar o Excel. Por quê? Porque às vezes a interface dele, a Microsoft realmente não ajuda. O que eu vou fazer aqui, dá para ver que o meu Excel está em inglês, tá? Vocês podem fazer com qualquer Excel que vocês queiram estar fazendo, vai funcionar. Primeira coisa que é legal de vocês entenderem, quando você cria coisas assim no Excel, muitas vezes isso daqui não é uma tabela. Parece que é uma tabela, mas não é. O Excel tem um recurso que ele permite com que você insira uma tabela. E ele pega exatamente o que você está fazendo aqui, ó, desses dados aqui, ele vai selecionar. E eu posso vir aqui, criar essa tabela. Quando você cria uma tabela, o Excel ele já trata isso. Primeiro, se eu vier aqui relacionar alguma coisa, ó, eu quero saber esse campo aqui. Deixa eu só dar um nome para essa tabela aqui. Se eu vier aqui, ó, eu peguei a tabela, selecionei a tabela. Se eu vier no desenho da tabela, eu dou um nome para ela. Posso chamar de, sei lá, T1. Eu posso... Eu dei o nome, funcionou? Não. T1. Não posso botar nomes? Pronto, funcionou. Chamei de tabela. Nome idiota, não está funcionando. Beleza. Eu posso relacionar coisas da tabela. Eu posso vir aqui, se eu associar alguma coisa com esse nome aqui, ele pode pegar diretamente o dado e associar o nome da tabela, ao invés de associar a célula direto. Então, é uma forma de você achar os seus dados dentro do Excel. Outra coisa bacana, quando você cria uma tabela, você começa a ter funções, por exemplo, de seleção. Eu quero filtrar só, por exemplo, o produto 1. Então, eu venho aqui, eu acabo fazendo um filtro aqui bem simples quando eu crio uma tabela. Tem vários outros recursinhos de tabelas que estão interessantes, fora de layouts, enfim, designs, coisas do tipo. Pode já somar automático e coisas assim. Então, usar tabelas dentro do Excel, você selecionar de novo, e você vai estar gravado isso aqui, vocês vão poder ver de novo esse item, tá? Eu venho no inserir e coloco tabela, ele cria uma tabela aqui. Com relação a gráficos, acho que tem pessoas que conhecem 2, 3 aqui de Excel, não tem muito mistério. Se você vier aqui, selecionar a tua tabela e você vier inserir um gráfico, se você clicar no recomendado, ele vai olhar para você o título, ele vai olhar para as séries e para as colunas, e ele vai entender o seguinte, tá, com base nessas séries, nessas colunas, quais são os melhores gráficos aqui? Aqui eu tenho um gráfico onde ele tem colunas de mês, e eu tenho 3 produtos e o meu resultado de vendas, e no final ele totaliza. Então isso aqui pode ser apresentado de várias formas. Ó. O primeiro, uma tabela de comparação, que nem eu mostrei para vocês lá. Então, na tabela de comparação, ele pegou a minha série aqui, que são produtos, e ele colocou cada produto quanto que está faturando esse produto mês a mês. Então, janeiro, fevereiro, março, abril, que são as colunas, virou um produto.
aqui está, por exemplo, os valores. Ele está pegando em valores, obviamente, ele pega sempre do menor e ele pega do maior aqui. E aí fica 200 mil. Mas vamos supor que você fala, caramba, isso aqui está comendo muito espaço dentro do meu Excel. Você pode formatar isso aqui. Então, você pode clicar com o botão direito aqui. Dentro de cada item que você coloca aqui, você põe com o botão direitinho aqui, botão direito. Eu posso dizer o seguinte, cara, aqui, deixa eu jogar minha tela para cima, eu quero que as unidades sejam apresentadas em milhares. Então, ele vai colocar, ou seja, ele já diminuiu, ó, 150 mil, 200 mil. Eu posso, por exemplo, se forem milhões, eu posso vir aqui e colocar para milhões. Já reduz e coloca para mim esse valor de uma forma, às vezes, melhor, visivelmente mais interessante. Se eu quiser adicionar também uma linha de tendência, como eu falei para vocês sobre as linhas, eu posso selecionar o item que eu quero. Então, eu posso selecionar, por exemplo, o janeiro. Eu venho aqui, adicionar uma linha de tendência. Eu clico com o botão direito, em cima do item que eu quero, do dado que eu quero, que está representado aqui no meu gráfico, adicionar uma linha de tendência. E ele adicionou uma linha de tendência que tem a ver com esse meu gráfico aqui. Eu não tenho nenhuma outra. Deixa eu pegar aqui do laranja, porque esses dados aqui eu coloquei meio chutados. Deixa eu pegar esse aqui. Todos eles vão estar crescentes, né? Deixa eu adicionar uma outra. Enfim, ele vai pegar e eu posso adicionar uma linha de tendência para cada item do meu gráfico para saber como é que está, como é que não está. Esses itens aqui, essas linhas de tendência que eu coloco aqui, elas são itens isolados no meu gráfico. Significa que se eu selecionar ela, deixa eu dar um zoom maior aqui para poder selecionar. Selecionei. Se eu selecionar a linha de tendência e deletar a linha de tendência, ele deleta só aquele item específico que eu cliquei. Ó. Cliquei na linha de tendência e eu posso vir aqui e deletar. Ou eu posso aumentar, por exemplo, o tamanho dela para destacar. Eu posso colocar ela sem linha, com linha. Posso colocar uma linha de qualquer cor. Enfim, eu posso brincar com o que eu quiser com essas linhas de tendências para apresentação. Quem manja de Excel, isso aqui está ridículo, né? Porém, tem gente aqui que é 3 de Excel e não sabe às vezes. Fala assim, Christian, eu queria botar, sei lá, mudar o nome do meu gráfico. Então aqui eu boto, sei lá, o meu gráfico de vendas do trimestre. E aí, vou deixar isso aqui negrito, vou aumentar um pouquinho. Opa. Beleza. E aí fala assim, pô, mas eu queria também acrescentar, sei lá, os valores. Eu posso vir aqui. Quando eu clico no gráfico, ele tem esse maisinho aqui. Se eu colocar mais, eu posso colocar, ó, acrescenta para mim os valores aqui em cima. Putz, aqui ficou tudo confuso. Então, eu tiro os valores e põe uma tabela aqui embaixo para mim com os valores. E aí você pode colocar, por exemplo, quero colocar uma outra legenda aqui do lado. Você pode ir adicionando esses itens ou simplesmente tirando esses itens. Ó, não quero linhas de guia, não quero trazer legenda, ou quero a legenda um pouco para o lado, enfim. Aqui tem várias opções que a gente pode estar usando com o maisinho aqui, enfim, pintando com formas diferentes, formatações diferentes. E aí você pode brincar com isso aqui. Eu não vou explorar muito isso, porque, obviamente, meu objetivo aqui não é dar um curso de Excel, mas sim mostrar um pouquinho sobre dados aqui com relação à visualização desses dados para vocês. Deixa eu só voltar aqui. Então, esse gráfico aqui que a gente está olhando, esse gráfico de comparação, ele é perfeito para esse tipo de coisa. Não tem muito outro gráfico que a gente possa usar. Às vezes, se a gente quiser mudar o gráfico e ficar brincando com ele, se a gente for aqui na parte de desenho dos gráficos, e a gente vê aqui, mudar o tipo do gráfico, você pode ver outras sugestões que ele já vai te dando aqui. Ó. Pode colocar um gráfico de linha, mas olha como um gráfico de linha, nesse caso aqui, às vezes não é tão legal de visualizar, porque uma linha está em cima da outra. Às vezes você pode gostar, tem gente que adora esses gráficos aqui, os stacked, cadê? Deixa eu achar ele aqui. Tem gente que adora fazer esses gráficos aqui, né? Então, esses gráficos aqui, ó, eles também já dão uma certa linha de tendência, o que às vezes é bacana de ver. Quando eu uso esses gráficos aqui, eu sempre gosto de usar esses gráficos aqui da seguinte forma. Eu gosto de usar eles baseados em 100%. Então, o que ele faz? Olha a diferença. Em vez dele pegar só e colocar, ele vai fazer uma curva baseada no topo, em 100%. Então, ele mais ou menos a mesma coisa, mas às vezes fica mais claro de ver. É como se você pegasse o gráfico de pizza e você achatasse o seu gráfico de pizza. Mas esse aqui dá para você usar com bastante variáveis e ele fica mais interessante de você olhar. Enfim, formas de apresentação do gráfico aí também. Então, esse tem um monte de modelos, vocês entendendo um pouquinho sobre que tipo de gráfico usar em cada caso, fica mais fácil de você brincar aqui com o Excel.
Bem, deixa eu voltar aqui para a minha apresentação. Eu falei um pouquinho sobre tipo de gráfico, sobre formatação, sobre séries e essas legendas, então o basicão disso. Muito bem. Agora vamos começar a falar sobre inteligência mesmo. Tá? Como que a gente pode usar os gráficos? Vamos pensar o seguinte, eu quero analisar a saúde financeira da minha empresa. Eu preparei aqui para vocês dados totalmente aleatórios, tá? Deixa eu pegar esse aqui que eu preparei. Não. Vou pegar meus arquivos aqui. Deixa eu pegar um outro aqui que não tem. Esse aqui. Ó, eu criei uma empresa aqui fictícia, tá ok? Mas eu coloquei aqui para vocês um mini DRE, tá ok? Quem for contador aqui, me perdoe a simplicidade, às vezes a omissão de um outro item, mas só foi para exemplificação aqui. Então, na empresa ABC, eu peguei um faturamento de janeiro a agosto. Opa, não está aparecendo minha tela? Alguma pergunta? Pessoal, antes de eu seguir, tá tranquilo? Posso seguir? Alguma pergunta? Ok. Tá. Ó, quem for fera de Excel aqui vai me ajudando, tá? Porque, como eu falei, o negócio no Excel. Então, olha só, eu criei essa planilha aqui. Depois eu vou deixar o arquivo disponível para vocês aí embaixo da aula. Vou pedir o pessoal colocar para downloads aberto para vocês mexerem. Então, aqui o cara faturou de janeiro a agosto, porque eu estava com preguiça de fazer até dezembro, ficou mais fácil. Peguei 3 produtos fictícios e quanto o cara faturou. Esses valores aqui, inclusive, eu chutei bem, tá? Chutei, então tem coisa aqui que às vezes não ficou tão legal assim quanto eu esperava. Às vezes até a formatação não está das melhores. Eu coloquei um custo de mercadoria, tá? E a gente diminuindo a receita bruta do custo de mercadoria, a gente tem o lucro bruto que está gerando essas tuas vendas aqui. Criei despesas fictícias também, como salário, cesta básica, vale transporte e tal. Chutei uns percentuais, nem fiz alguma forma de você colocar o percentual e alterar você mesmo, está na mão, mas os dados que qualquer empresa pode ter aí, se você fizer, deveria ter esses dados financeiros do teu fluxo de caixa, certo? O que é interessante você começar a saber? Primeira coisa é a seguinte, qual que é o meu lucro líquido da minha operação? Deixa eu só tirar essa formatação aqui, que eu adoro fazer isso aqui. Deixa eu só remover esse aqui. Pronto. Você tem aqui o lucro líquido. Como eu falei, o lucro líquido é um baita do indicador para você ver. Então, se eu tenho um lucro líquido aqui, ó, dá para ver que no primeiro mês eu literalmente estou com prejuízo. Depois eu vou começar por esses meus dados fakes aqui, eu vou começar a ter lucro aqui. Você monitorar esse indicador do lucro líquido é fundamental para você. Então, o que você pode fazer? Você pode simplesmente, se você olhar essa planilha mês a mês e não quiser fazer nenhum gráfico com isso, você pode simplesmente fazer isso aqui. Ó. Eu seleciono esses dados aqui e aqui tem um negócio de formatação condicional. Você pode usar, por exemplo, um padrão aqui de escala de cores. Você pode dizer o seguinte, olha, eu quero do vermelho pro verde. Então, se tiver no negativo, ele vai ficar bem vermelho. Quando começar a diminuir o negativo, ele vai ficar um rosinha. Quando tiver estável, vai ficar branco. E aí, quando começar a dar lucro, ele vai para um verde. Então, se eu colocar nesse esquema de cor aqui, eu batendo o olho, cara, já sabe o que está acontecendo. Por quê? Imagina a minha posição. Eu tenho algumas startups. Às vezes eu preciso olhar o fluxo de caixa deles. Não todos, eu não vejo de todos, mas algumas eu vejo. Aí vem lá o meu financeiro, me manda um monte de sopa de letrinha. Eu falo, cara, vamos ver se as despesas deles estão aumentando. Eu simplesmente venho aqui, coloco aqui e vejo condicional. Falo para eles, vou ver o que aconteceu. Putz, e aí eu consigo saber, essa aqui eu peguei errado, eu queria pegar um invertido aqui. Eu posso vir aqui, pegar uma escala, que quanto pior, o pior aqui é 55 mil. Então, de cara, já vejo o seguinte, aqui o pior deles foi 55 mil, mas eles caíram a despesa até 45 mil. Né? 45 mil foi o melhor, 43 mil foi o melhor deles. Então, ou seja, só de ver isso aqui, já bati o olho e falei, vem cá, o que mudou tanto de 43 paus para agora 48? O que vocês aumentaram aqui? E aí eles, obviamente, já batendo o olho, já me chama a atenção dentro daquele indicador. Claro que você poderia vir aqui e fazer um gráfico também do teu resultado do lucro líquido. Esse gráfico aqui, um gráfico de linha aqui, seria perfeito para isso. Então, se eu vier aqui selecionar, por exemplo, vou selecionar só as células do lucro líquido e mandar ele inserir aqui um gráfico de linha,
automaticamente ele já fez para mim o quê? Esse meu resultado. Por que está assim estranho? Porque quando o meu lucro estiver negativo, ele obviamente vai jogar aqui para baixo. Só que esse valor aqui, ele é dinheiro, então eu venho aqui nele e eu vou configurar esse dado aqui, vou dizer que é dinheiro. Então eu venho aqui do lado, eu falo que aqui é um número, e esse número, por exemplo, ele é uma moeda. E ele já colocou moeda para mim. E aí eu posso fazer aquele negócio para fazer em milhares, por exemplo, e aí ele já reduz um pouquinho, então eu estou falando de 25 mil e tal. Gente que não gosta disso, né? E gosta de deixar assim, tanto faz. E aí eu posso ir configurando esse meu gráfico. Eu posso dizer o seguinte, olha, coloca para mim aqui, onde tiver os valores, adiciona o valor que o cara tá. Então eu posso vir aqui, por exemplo, e colocar os data labels. E aí ele coloca aqui, ó, nesse ponto aqui, ele vai mostrando para mim cada ponto que eu fiz. Eu posso vir aqui, por exemplo, escolher para ele, colocar um ponto um pouco maior, um gráfico assim, ó, enfim, e formatar do jeito que eu achar conveniente. Mas pode ser um gráfico que eu use para olhar os meus indicadores. Aqui já começa a me dar um pouco de sabedoria. Por quê? Você olhando isso, quem disse que você precisa olhar a planilha inteira? Você pode ter o teu financeiro, o teu contador olhando a planilha, você só olha isso aqui. Se você olhar e ver que tem alguma dispersão com relação a isso, é o momento de você entrar. Eu criei outros gráficozinhos aqui, ó, como, por exemplo, um outro gráfico bacana para você começar a olhar e ver de indicadores. Você poderia fazer um gráfico, por exemplo, de despesas versus receitas. Então, você sabe o seguinte, cara, onde que está o meu ponto de equilíbrio dentro do negócio? Onde que eu estou gastando mais e estou ganhando menos? Um gráfico desse tipo aqui é fantástico para você olhar. Para você vir aqui, adicionar uma linha no gráfico que você fez, então eu vim aqui, eu adicionei, por exemplo, aqui o meu lucro líquido nesse cara aqui. Mas eu posso vir aqui e adicionar um novo item. Eu quero adicionar, por exemplo, o meu, sei lá, o meu prejuízo, o meu caixa acumulado. Quanto que eu tinha de caixa e quanto que ele foi acumulando ou ficou negativo. Eu posso vir aqui, adicionar uma nova linha, selecionar dados. Ó, vocês não têm o vídeo, né? Então eu não estou falando, clica aqui, eu estou clicando com o botão direito. Aí eu venho aqui, ó, selecionar dados, porque eu quero adicionar dados nessa minha planilha. Eu vou adicionar o quê? Uma nova série. Eu vou selecionar aqui a nova série e vou dizer o nome da série é qual? Caixa acumulado. E quais são os dados dessa série? Os dados dessa série são esse aqui, ó. Pá. E aí peguei os dados da série. Acabou. Ele automaticamente colocou uma outra linha dentro do meu gráfico agora com o meu caixa acumulado. Então eu comecei a entender que eu começo a ter dinheiro aqui, ó. A partir do mês 7 eu começo a ter dinheiro. Claro que esse gráfico está super mal formatado e, obviamente, eu deveria gastar um tempinho aqui formatando melhor esses gráficos aqui, colocando, sei lá, talvez uma legendinha, eu talvez trocando aqui de 1, 2, 3, colocando para meses. Eu posso vir aqui, por exemplo, dizer que isso aqui é meses. Enfim, eu posso fazer várias formatações bonitinhas com relação a isso e essas informações elas podem me ajudar. Tempo não, posso dizer que é uma data e posso dizer que é mês. Posso escolher, por exemplo, a formatação só de mês, por exemplo. E aí ele coloca para mim aqui as datas, os meses aqui. Que, na verdade, eu deveria mudar essa série aqui. Deveria pegar lá dos meses lá de cima. Enfim, mas dá para formatar do jeito que a gente quiser e ter uma informação. Esse meu gráfico aqui ficou horroroso, né? Mas esse daqui que eu fiz com mais tempo, é um gráficozinho para você olhar. Então, o caixa acumulado pode ser um outro indicador bacana de você olhar. Então, você pode vir aqui, criar os seus indicadores a partir daqui. De que forma? Cria uma nova planilha aqui. Aqui embaixo você cria quantas sheets você quer, né? Quantas planilhas você precisar. E aí você pode chamar, por exemplo, de dashboard, de gráficos. E você copia, deixa todos esses teus gráficos aqui numa só. E você, quando vier, você foca nessa tua planilha aqui, criando um princípio de dashboard. O dashboard vai acumular vários gráficos num único lugar e você vai poder ver isso com uma forma mais simples de analisar esses dados. Já vou mostrar para vocês um mais bem feitinho aqui que eu fiz para vocês também, mais complexo. Mas vamos olhar, por exemplo, dados da Tríade. Então, olha só, eu falei de um outro indicador que você pode ter, e aí eu já estou avançando no meu Excel, que a gente pode falar, por exemplo, de qualidade, de produtividade. A gente pode ter vários dados para a gente analisar ou fazer previsões dentro do nosso Excel, que é o meu objetivo aqui com vocês. Então, você pode vir, por exemplo, e fazer uma análise aqui em cima dos teus dados da tríade do teu time. Você criou uma planilha aqui onde você tem funcionários. Aqui eu criei funcionários padrões. João, Maria, José, Júlia, esses 4 aqui. E aí eles fizeram as tarefas, ligaram para o banco, pagaram uma conta, fizeram um relatório, que eu coloquei T1, T2, T3, não tá tarefa pouco que importa. A data que eles fizeram isso,
E aqui tem a tríade, se é importante, se é urgente, se é circunstancial. Então aqui eu posso dizer o seguinte, cara, eu queria saber, baseado nessa informação aqui, quanto que eu tenho de importante, urgente e circunstancial? Se eu pegar só a tríade aqui e vir aqui e colocar um gráfico, por exemplo, de pizza, ele não vai deixar porque eu não calculei quantos eu tenho de cada um. O que eu poderia fazer para calcular isso aqui de uma forma fácil e a gente criar, por exemplo, assim, vamos supor que você quer descobrir quantos eu tive de coisas importantes, quantos eu tive de urgente, quanto eu tive de circunstancial dentro desse meu mês, aí, dentro desse meu período que eu estou analisando. Porque você quer vir e quer dar um feedback para o teu time com relação a isso. Então, uma das coisas que você pode fazer é simplesmente criar um gráfico aqui. Deixa eu explicar o que ele fez, que ele fez um pivot table. Peraí. Eu quero pegar esses dados da tríade de importante e circunstancial, eu quero somar quantos eu tive de importante, quantos eu tive de urgente, quantos eu tive de circunstancial. Você fazer isso aqui na mão vai ser um parto. Mas você pode fazer o seguinte, ó. O Excel, e muitos de vocês conhecem, tem um recurso que é o recurso do quê? De tabelas dinâmicas, né? Que são as pivot tables aqui para mim. Eu posso vir aqui, ó, seleciono esse dado que eu quero, e aí eu vou inserir uma tabela dinâmica. Inserir uma tabela dinâmica, que é uma pivot table, e aí ele seleciona o dado do que eu fiz. Na verdade, ó, aqui esses meus dados aqui, eu chamei eles de tríade, que eu já tinha criado uma tabela sobre isso. Como uma tabela, até antes disso, ó, lembra que eu falei para vocês que eu posso vir aqui, selecionar os dados que eu quero e inserir uma tabela? Só que a tabela, ela tem alguns filtros. Eu posso vir aqui e quero filtrar todo mundo que é importante, tudo que fizeram de importante, está aqui. Eu quero filtrar só o que a Maria fez de importante. Então eu venho aqui, escolho só a Maria de importante. Ele vai fazendo esses filtros. Mas isso aqui às vezes é muito pouco, né? Quando você precisa realmente de gráficos melhores ou de fazer somatórias com volume de dados muito grandes, aí você tem as tabelas dinâmicas. Você seleciona isso que você quer, essas áreas aqui. Eu vou dizer que eu vou criar uma tabela dinâmica, selecionando qualquer coluna, ele já seleciona a tabela inteira. Vou selecionar a tabela tríade e vou criar uma nova sheet aqui embaixo. Ele cria uma tabela, uma sheet nova com os dados dessa tabela. E aí vem aqui do OK. Essa tabela dinâmica ela vai ser montada com base nos dados que eu tenho, nos campos que eu tenho que vieram daqueles dados brutos ali. Então vamos dizer o seguinte, eu quero saber por funcionário, e aí eu acrescento essa linha de funcionários que vão estar assim, e aí eu quero saber o seguinte, eu quero saber quantos que cada funcionário fez de importante e circunstancial. Então eu posso pegar, por exemplo, a coluna tríade, que é o importante, urgente e circunstancial, e eu quero somar quanto teve de cada um deles. Se eu somar quanto eu fiz de cada... se eu simplesmente fizer... Ele colocou já o certo? Já colocou o certo. Beleza. Então, olha só. Como eu repliquei esses dados exatamente do mesmo jeito... E aí, deixa eu só botar outra coluna aqui, que é a tríade. Peraí. Ó. Então, quando eu coloquei aqui essa coluna, eu tenho a linha do meu funcionário. Tá? Pensa sempre assim, cara, o que eu quero ver? Eu quero ver por funcionário, quanto que ele fez de importante, quanto que ele fez de urgente, quanto que ele fez de circunstancial. Então, se eu vier aqui, por exemplo, e eu pegar e colocar uma coluna da tríade, eu coloquei a coluna da tríade, ele já separou bonitinho para cada funcionário quantos itens tem daquela pessoa. E aí ele fez uma somatória aqui, quando eu crio valores, ele pode somar. Ele pode somar o seguinte, quantas tarefas eu tenho no total desse cara aqui especificamente? Quantas tarefas foram feitas dentro desse dia? Quando eu coloquei a tríade, ele automaticamente já contou quantas eu tenho de cada categoria. E aí quando eu coloco total, e eu mandei aquele contar no total, ele já sabe exatamente quantas, na verdade deveria mandar somar, né, por funcionário. Deixa eu mandar somar. Por que não somou? Tá certo, ele está contando. Ele já está fazendo a conta certinho. Então, ó, quando eu venho aqui e coloquei nos valores, essa coluna de valores, ela permite com que eu calcule, por exemplo, coisas, contar o valor total de tríades de importância circunstancial. Eu posso ver, por exemplo, a somatória de faturamento de um mês. Eu vou fazer mais algumas brincadeiras aqui com isso. Mas feito isso, eu posso vir aqui, por exemplo, e obviamente fazer o quê? Adicionar um gráfico. Eu quero saber, por exemplo, como é que está o que os caras estão fazendo com relação a isso. Ó. Aí eu venho aqui, seleciono o meu gráfico da minha tríade,
Quando eu selecionar esse meu gráfico aqui da tríade, eu posso dizer o seguinte, essa daqui é o quê? É importante. Ele colocou o C, que eu geralmente coloco como circunstancial, como azul. Eu não quero azul. Eu quero dizer que isso aqui vai ser amarelo, porque o circunstancial é amarelo. Você fica com aquela amarela. O importante é azul. Então, eu venho aqui, vou dizer que isso aqui é azul. E o urgente, obviamente, é o vermelho. Pronto. E aí eu tenho por funcionário. De cara, já vi que a Júlia está na urgência, que o nível de importante, basicamente, circunstancial está igual. Claro que eu chutei dados aqui, fiquei dando Ctrl+C, Ctrl+V, mas com uma análise dessa é bem bacana e você pode fazer muita coisa com o seu time também com relação a isso. Outra coisa que você pode fazer com relação à qualidade. Lembra que eu te falei na aula anterior, daquela pergunta do NPS? O NPS vai perguntar o seguinte para você. Você recomendaria a nossa empresa para um familiar ou para algum amigo de 1 a 10? Significa o quê? Quem votou de 1 a 6 é o que eles chamam de detratores. São pessoas que vão falar mal da tua empresa. Entre 7 e 8 são caras que vão neutros, não falam nem bem nem mal. E caras que vão votar 9, 10 são caras que vão falar muito bem da sua empresa, vão fazer propaganda de você. E baseado nisso, você calcula o seu NPS, que é o Net Promoter Score, baseado no total de detratores, em comparação com o total de promotores que você tem. Os neutros você cancela. E aí você pode fazer o seguinte, você pode criar um gráfico dizendo o seguinte, olha, eu tenho uma meta, por exemplo, de ter um NPS de 70%. Ou seja, 70% dos meus caras aqui são realmente promotores, estão divulgando a nossa empresa, eles estão falando bem da gente. São caras que se perguntarem, nossa, vão falar horrores, vão falar espontaneamente também. Só que o meu NPS atual está em menos 21%. Eu criei aqui para criar valores, que eu não ia ficar digitando um outro, tem uma funçãozinha no Excel chamada Rand Between. O que faz o Rand Between? Ele dá um número randômico entre um topo e um mínimo. Então eu falei o seguinte, tá, a nota mínima que eu estou dando aqui é 4. Mas vamos supor o seguinte, eu quero que ele gere notas só de 8 a 10. Então eu vou dizer que o mínimo aqui é 8. Quando eu coloco 8 aqui, ele atualiza a minha fórmula, então só vai ter nota aqui ou 8, ou 9 ou 10. Tá? Acho que 8, 9 ou 10. E aí, o meu cálculo do meu NPS já bateu 75%. Então, eu já estou aqui com o meu cálculo de que eu bati a minha meta de 75% que eu coloquei. Dá para brincar com isso. Como calcular esse negócio? Simples. Eu deixei as fórmulas para vocês aqui, mas eu já fiz as fórmulas. Ele vai contar naquela tabela quem é detrator, de acordo com a nota, e quem é promotor. E eu fiz aqui numa linha só. Aqui tem o total de detratores, que é todo mundo que tem uma nota menor do que 7, ou seja, de 6 para baixo. Quem é promotor, que tem uma nota 9 ou 10, e eu vejo o total de respostas, e a partir daí eu calculo o meu NPS. Então a fórmula está aqui para vocês brincarem depois. E eu fiz também uma fórmula numa única linha, que você não precisa usar várias linhas aqui. Uma única linha, eu posso pegar, contar se for um, se for outro, já fazer a conta direto no NPS e já fornecer para você esse número. Então esse é um indicador que você pode calcular e você pode mostrar para você. Eu não vou, o ideal para eu fazer aqui, mas eu realmente falei, putz, isso vai dar um baita de um trabalho. O ideal seria montar um gráficozinho de um gauge, sabe? Um gaugezinho. Um gauge no Excel dá um trabalho do cão para fazer, por isso que eu não gosto de Excel. No Power BI, vocês vão ver que é bem ridículo de fazer. Como que eu faço um gráfico de gauge? Você vai ter que pegar o número aqui. Existe um tipo especial de gráfico, que é o gráfico de Donut, que é esse aqui, ó. Esse carinha aqui. Só que esse carinha aqui, você vai fazer ele invertido, vai deixar ele branco embaixo, é um trabalho. Cristian, como é que faz um gráficozinho desses? Esse gráfico chama de gauge. Né? Para mostrar para vocês aqui, deixa eu só abrir uma janela aqui. Gauge. Que é esses carinhas aqui, ó. Você poderia fazer um gráficozinho desses dentro do teu Excel. Para o NPS, ele é perfeito, tá ok? Esse aqui é perfeito para você fazer isso aqui. Só que dá trabalho para fazer, não é simples, tá? É chatinho, não é que dá trabalho, é chato de fazer. Como que você faz isso? E aí, para tudo que você precisar no Excel, para tudo que eu preciso no Excel. Se você vier aqui e digitar como fazer um gráfico de odômetro, né? Não sei como que é no Brasil, me chama de gauge. Acho que ele vai achar. De gauge no Excel. Acabou. Eu venho aqui. Você pode ver em vídeo como fazer. Ó, tem um cara aqui que explica em vídeo. Vocês vão achar coisas para fazer aqui. Ou você vem aqui,
gráfico de velocímetro. O Gauge é velocímetro. E aí você vem aqui, ó, aprende como fazer. A mulher vai te ensinar. Geralmente tem uma planilha aqui para você baixar. Você baixa a planilha e já usa alguma coisa com relação a isso. Mas o legal é aprender, não só fazer. Então, vale a pena. Eu comecei a fazer. Putz, estava dando um trabalho. Falei, caramba, por isso que eu gosto do Power BI. Então, mas vale a pena vocês procurarem para fazer esse tipo de gráfico. Bem, então terminamos basicamente esses dados aqui que vocês podem ter, de alguns NPS que vocês podem fazer. Outra coisa que eu criei aqui para vocês, que vocês vão ver na planilha, eu criei aqui fictício uma planilha de marketing, onde eu tenho o valor que eu investi de campanha, quantos visitantes únicos eu ganhei com esse investimento, quantos leads, quantos novos clientes, quantos produtos eu vendi com base nesse novo lead aqui, e qual que foi a minha taxa de conversão. O que é a taxa de conversão? De cada cliente que entrou, quantos que realmente se tornaram pedidos aqui. E qual foi o meu custo de aquisição de cliente. E aí eu fiz uns gráficos sugestivos aqui para você, de sugestão. O primeiro é um gráfico aqui, eu não coloquei as legendas. Esse gráfico aqui, ele pega o meu custo de aquisição de cliente e também o meu valor de marketing investido. Então, ele faz uma relação com isso e eu criei uma linha de tendência aqui do meu CAC. A minha tendência do meu CAC é ele se manter estável, ele não vai ter um pico aqui de acordo com isso. Então, se eu mantiver esses padrões, eu devo ter esse padrão aqui de investimento. Outro gráfico que eu criei aqui para vocês, deixa eu ver qual que foi esse aqui. Toda vez que eu compartilho a minha tela no Zoom, ela fica muito lenta para usar. Então, você vê que às vezes o meu mouse deve estar dando delay para vocês. Eu criei um gráfico aqui mostrando um gráfico de estoque, de composição, 4 variáveis. O valor que eu investi, quantos visitantes únicos que eu gerei, quantos leads que eu gerei e os produtos que eu vendi. Então, para ver se tem alguma relação, alguma tendência, uma forma também de você visualizar isso dentro do teu gráfico. E aqui aquele gráfico de funil que eu falei para vocês, ó, o Excel, quando você pega aqui e você tem 3 dados, ou 4 dados, ou 5 dados, que você pode agrupar, mais do que 4, 5 já começa a ficar meio estranho. Mas com 6 gráficos, 6 linhas aqui, você consegue fazer um gráficozinho de funil. Ele tem esse gráfico aqui, aí tem uns gráficos que são especiais aqui. Aqui, ó. Você clica aqui, ele tem esse gráfico de funil e ele monta um funil para você. No caso aqui eu falei quantos visitantes eu recebi no meu site, esses visitantes geraram quantos leads, esses leads aqui o dado está errado, né? Você vê o exemplo do dado errado. Eu tenho mais clientes novos do que leads. Quando eu fui lá digitando à toa, eu obviamente não me liguei nisso. Então isso está errado. Porque como que eu vou poder ter mais clientes do que clientes que eu prospectei? A não ser que tenha, sei lá, um milagre de Deus que pode acontecer também. Mas ultimamente a gente anda sem milagres, né, no Brasil. E aí, por último, isso gerou quantos produtos que eu vendi. Então, você pode fazer gráficos de funis aí que são bem fáceis de visualizar o que está rolando. Muito bem, vamos para o dashboard. Olha só, imagina que você tem esses dados aqui, ó. Você é uma loja e você vendeu desde 2007. Essa aqui é uma planilha que eu peguei num desses data centers, desses áreas de dados que tem na internet. Quando eu vou fazer, por exemplo, alguma análise de dados, alguma coisa que eu preciso de volume de dados, existem bancos de dados públicos na internet que você pode baixar e você pode customizar. Então, esse aqui é um deles, eu baixei e customizei, é um banco de dados de vendas. Ele tem sei lá quantas mil linhas. Tem linha pra cacete aqui, ó. Tem mais de 56 mil linhas, sei lá. Enfim, tem muita linha aqui. São 100 mil linhas. Então, uma planilha bem volumosa, que são dados que não servem para nada, certo? Isso aqui não serve para nada, mas eu posso daqui extrair um monte de gráficos, mas um monte de informações eu posso extrair. Olha só, eu tenho a data que eu vendi, a origem do produto, se é chinês ou se é brasileiro, qual foi o estado da minha venda, quem foi a loja que comprou. Então aqui eu tenho algumas lojas aqui que podem estar comprando, todas fictícias também. Quais são a categoria desse tipo de produto, por exemplo, artesanato, mobiliário, material elétrico, material de construção. Quem foi que vendeu? Quem foi o vendedor que vendeu para essa loja? Então, aqui está mais com uma cara de distribuidor, né? Você, na verdade, vende para grandes lojas aí. E qual foi o valor do pedido que o cara fez? Também valores aqui estão em reais, 4, 5 reais, mas dá para, pelo menos, ter uma ideia. Bem, com base nisso, isso aqui são os dados, não tem inteligência nenhuma sobre isso. Eu posso, por exemplo, fazer um dashboard que me traga assim, cara, qual é o meu, por exemplo,
o meu melhor vendedor. Quais são os vendedores? O que eles estão vendendo? Como que eu posso fazer um negócio desse? Novamente, fazer aqui vai ser muito complicado. Eu tenho que transformar isso aqui o quê? Numa tabela dinâmica. Então, eu posso vir aqui, ó, inserir uma tabela dinâmica. Quando eu vou inserir uma tabela dinâmica, ele vai pegar, vai criar uma nova. E aqui eu vou chamar de melhores vendedores. Vendedores. Tudo bem. Aí, olha só, para saber os melhores vendedores, eu tenho que saber o quê? O meu vendedor é um dos itens que tem que estar lá. Eu tenho que saber o valor do pedido, que é a somatória de quanto esse cara pediu. Eu quero saber, por exemplo, por estado. E aí eu tenho aqui um gráfico que já me dá, por exemplo, de estado. Putz, mas estado eu queria ver de outra forma. Eu quero que seja uma coluna. Beleza, então você pode ver assim, por coluna também. Feito esse nosso gráficozinho aqui, esses nossos dados, o que vai acontecer? Para ver os vendedores, como tem alguns aqui, eu sugiro que seja um gráfico de barras, mas ele literalmente na horizontal. Então, a gente vendo na vertical, né? A gente vê várias barrazinhas assim. Então, eu vou selecionar esse aqui e vou criar um gráfico de barras. Um gráfico de barras, só que eu quero barras deitadinhas. Assim. Muito bem. Tá aqui, ó. Criei o meu gráfico de barras. Então, aqui eu já começo a ter uma certa inteligência sobre isso. Claro que ele está pegando de todo o período. Né? Ele está pegando do ano inteiro, dos 2 anos aqui, tem dado para cacete. Às vezes vai ficar até ruim de ver. Mas, depois, eu vou mostrar para vocês uma forma da gente fazer isso aqui ficar mais inteligente, ficar mais legalzinho. Deixa eu ver aqui. Ó, então, eu tenho o dado, quanto que cada cara vendeu por estado que eu selecionei. Eu posso vir aqui fazer um filtro disso. Quero saber só o pessoal que está vendendo em São Paulo, por exemplo. Quais são os meus melhores vendedores de São Paulo? E aí ele mostra, obviamente, num gráfico melhor, visivelmente, o pessoal de São Paulo. Eu posso, por exemplo, querer saber o seguinte, cara, eu não quero só saber por São Paulo, eu queria saber também, por exemplo, por ano. Então, eu quero vir aqui, eu quero colocar um filtro de data. Quando eu boto um filtro de data, eu posso escolher, por exemplo, porque aqui ele está por mês, né? Isso aqui fica ruim de ver. Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e selecionar vários meses, ou eu posso vir aqui, se eu colocar essa coluninha aqui de data, deixa eu colocar aqui para vocês verem. Ó, estão vendo aqui ele colocou as colunas de datas aqui? Eu posso escolher esse item de data aqui e eu posso agrupar ele, por exemplo, tem uma opção aqui de eu clicar com o botão direito, agrupar, eu quero agrupar, por exemplo, por quarters. Em vez de agrupar mês a mês, eu quero fazer por quarters, ó. E aí ele já fez, ó, o quarter 1, quarter 2, quarter 3. Aí fica mais fácil de eu visualizar também, ao invés de eu ver aquela porrada de número que eu tinha. Então, isso pode ser um item aqui que a gente pode ver o melhor vendedor, certo? Tudo bem. Eu quero saber o seguinte, cara, eu quero saber quais são os produtos que estão vendendo mais. Para saber outro produto que está vendendo mais e montar um dashboard, qual que é a dica que eu te dou e depois vocês vão entender o porquê. Pega esse que você já fez, cria uma cópia dele, ó. Criar uma cópia, eu vou criar uma cópia para cá, no mesmo lugar. Criei uma cópia. Quando eu crio uma cópia, eu vou colocar aqui um de, sei lá, vendas por categorias. Quando eu crio uma cópia numa tabela dinâmica, ele usa a mesma origem de dados, a mesma fonte de dados. Significa que quando eu fizer meu dashboard, eu posso colocar um negocinho chamado slicer. O slicer, eu posso selecionar, por exemplo, eu quero todo mundo de São Paulo, e ele faz o filtro de São Paulo para todos os meus gráficos de uma única forma. Então, eu vou vir aqui, por exemplo, e vou querer agora saber os produtos que eu vendi por período. Então, vou tirar tudo isso, não quero nada disso. Vou começar a selecionar. Eu quero, por exemplo, categoria de produtos. Eu vou categoria vai estar aqui. Então, eu tenho essas categorias aqui de produto. Eu quero saber, por exemplo, quanto que eu vendi, o valor de pedido somado de cada uma dessas categorias. Pronto, então agora eu tenho aqui. Mas esse gráfico aqui para ver não é tão legal, nesse caso. Aqui eu poderia usar, por exemplo, um gráfico diferente, que seria... Peraí que está me atrapalhando aqui. Vou ter aqui para baixo. Deixa eu botar a imagem aqui para baixo também. Pronto. Ele fica lá em cima aqui da minha tela e eu não consigo ver. Então eu quero pegar esse gráfico aqui, eu não quero usar esse gráfico, eu quero usar um gráfico diferente. Então eu vou ver aqui no desenho dele, eu vou criar um gráfico, por exemplo, de colunas, que talvez fique mais fácil de eu olhar. Pronto, um gráfico desse aqui. Ou, eu adoro o gráfico de linha, né? Como eu quero ver, por exemplo, comparação entre esses produtos, talvez aqui já dá para ver de cara, né? Quem está vendendo mais.
qual o produto que realmente vende mais e que vende menos. E aí eu posso deixar esse gráfico aqui também. Fazendo esses gráficos aqui, você pode criar o quê? Peraí. Você pode criar um dashboard, ó. Olha só, vou criar uma nova... Espera aí, que isso aqui é chato do Zoom, ele fica abrindo e me interrompendo. Eu vou criar uma planilha aqui de dashboard. Essa planilha de dashboard, eu vou botar esses gráficos. Então, eu vou deixar o meu fundo preto. Pronto. Vou colocar aqui dashboard de vendas. Dashboard, sei lá. Dashboard teste. Isso aqui vai ser de branco, amarelinho. Vou aumentar essa fonte aqui. Meu dashboard, vou deixar ele até aqui. Vou centralizar isso aqui. Aqui talvez eu deixe um trequinho assim, beleza. Aí o que eu vou fazer? Ó, eu vou pegar aquele gráfico que eu fiz dos meus melhores vendedores, eu vou colar ele para lá. Então eu vou vir aqui no meu dashboard, vou colar o meu gráfico de vendedores aqui. Coloquei aqui. E vou pegar aquele meu gráfico também, por exemplo, de produtos por categoria, e vou vir aqui e vou jogar também para o meu dashboard. Vou copiar e colar. Joguei aqui para o meu dashboard. Opa. Copiar de novo. Pronto. Estou com os dois aqui. Olha só, feitos os dois aqui, eu posso ter vários. Deixa eu acertar um pouco mais esse layout aqui, né? Eu não estou querendo perder muito tempo com layout, tá, pessoal? Mas só para vocês entenderem a ideia. E aí vocês montam os gráficos do jeito que vocês acharem interessante. Botei meus dois gráficos aqui de dashboard. O que eu posso fazer? Eu quero saber o seguinte, putz, eu queria saber de um determinado vendedor ou de um determinado estado, um determinado período, como é que foi essa venda? Eu posso vir aqui, por exemplo, inserir um negocinho chamado slicer. Quando eu venho aqui e coloco um slicer, ele vai me trazer os campos dessa planilha que está associado. Então, eu vim aqui, vou dizer que eu quero essa planilha. E olha só, eu posso vir aqui, por exemplo, eu quero um slicer que me dê, por exemplo, o comprador, que me dê, por exemplo, a origem e a categoria. Olha só. Esses slicers aqui, o que são? São formas de você filtrar coisas dentro do seu dashboard. Então, eu quero aqui, vou botar esse aqui bonitinho, e aqui comprador aqui, ó. Então, eu quero saber o seguinte, dentro dessas minhas categorias, o que foi de Brasil? Quando eu clicar em Brasil, antes de fazer isso, ele não está funcionando. Por que ele não está funcionando? Eu tenho que associar esse slicer aqui a esses dados. Então, eu venho aqui, ó, botão direito, aí eu venho aqui e coloco assim, ó, informar conexões, deve estar em português. Eu criei um dashboard aqui com base nesses mesmos dados, que é o mesmo que eu fiz antes, que eu ia mostrar para vocês. Então, tem os mesmos dados de vendas, tá? Só que aqui eu fiz várias tabelas dinâmicas. Eu fiz uma tabela dinâmica, por exemplo, para saber exatamente essa que eu estava mostrando para vocês, quanto que eu vendi por cada categoria de produto. Eu fiz uma, por exemplo, saber qual que é a minha tendência de vendas. Será que eu preciso comprar mais de um determinado produto ou de outro? Para saber como é que está a minha distribuição da minha carteira. Ó, isso começa a ter inteligência. Eu quero saber o seguinte, tá, eu estou vendendo para esses clientes, mas será que eu estou centralizando as minhas vendas muito em um único cara e estou vendendo pouco para outro? Isso daí está, obviamente, ferrando na minha distribuição da minha carteira, eu não estou vendo. Se eu perder um cliente, significa que eu vou ter um impacto no meu faturamento muito grande? Então, eu criei para vocês várias tabelas prontas aqui e montei um dashboard, já aqui que vocês vão ter à disposição. Então, olha só, vendas por vendedor. Nesse aqui, que eu já fiz isso, vamos ver se não estragou, né? Eu posso saber o seguinte, cara, eu quero saber as vendas por vendedor no primeiro quarter só. Ó, se eu vier aqui e clicar no primeiro quarter, repara que ele está mudando todos os gráficos, ó. Ele está fazendo o quê? Pegando só o período que eu estou selecionando. Se eu quiser vários períodos, eu seleciono vários, ele vai remontar os gráficos com base no que está aqui. Vamos supor que eu queira saber só o que está vendendo de iluminação. Então, olha só, quem vende iluminação é só a vendedora Sara, e a minha receita com iluminação, deixa eu dar um zoomzinho maior aqui, em 2017, ela tá média, mas ela aqui, eu só estou pegando os dados de 2017, ó. Eu coloquei um outro slicer aqui, só para pegar 2017, eu vou pegar 2018 também, vou pegar 2017 e 2018, pronto.
Então, olha só, dá para ver claramente o quê? Que 2018, no último quarto que eu tenho no dado, não está vendendo muito. Tá alguma coisa que não está tão legal assim. E a minha tendência de compra, ó, de acordo com os meus compradores desse produto especificamente, a minha tendência de compra basicamente é de cair, é de zerar. E aí eu começo a brincar, não, eu quero saber de todos os meus produtos. Então eu quero saber o seguinte, de artesanato, eu seleciono, deixa eu selecionar todos aqui, pronto. Agora estão todos selecionados. Olha só o que eu posso começar a ter de inteligência. Eu tenho aquele mesmo coluna do quanto está vendendo de cada categoria dos meus produtos por ano e por mês. Significa aqui, ó, teoricamente, fala assim, cara, artesanato é o que mais vende, imobiliário é o que mais vende. Vamos analisar só esses dois aqui para ver se realmente é interessante. Artesanato e mobiliário. Então, eu vou vir aqui nas categorias, ó, vou selecionar só artesanato, opa. Porque, teoricamente, você olha para um gráfico desse e fala, não, esse aqui é para comprar. Eu quero só artesanato. Deixa eu só limpar todos aqui. Eu quero artesanato e eu quero mobiliário. Tem que segurar o clique, tá? Para fazer os dois. Vou tirar aqui acessórios. Então, olha só, eu coloquei artesanato e mobiliário, que foi os que mais venderam. Primeira coisa que me chama a atenção, eu só tenho 2 vendedores vendendo esses 2 produtos. O que significa que ou esses caras são muito bons, e esse cara aqui, o Fábio, é o que vende mais, ó, comparado com esse o Bill aqui, que vende muito pouco. Então, a primeira coisa que eu tenho que ver é, ok, se eu adicionar mais vendedores, talvez eu tenha um pouco mais com relação a isso. Eu descobri que esses 2 produtos, eles são comprados por quase todos os meus compradores, ó. Ele está basicamente distribuído, o que é um bom sinal. Então, não é só um cara que está comprando. Porém, olha só que interessante, na minha tendência de compra, quando eu olho isso, em geral, todos os meus clientes estão comprando menos, porque, obviamente, as vendas caíram nos meus dados. Porém, tem um cara aqui, que é a de casa decoração, que, por acaso, ele está despontando no gráfico. Então, eu tenho que falar o seguinte, olha só, será que a de casa comprou muito e por isso está me ajudando? Porque eles estão cobrando muito bastante, ó. Quando começou a cair, não caiu. Será que são eles que estão compondo essa minha venda mais exponencial ou não? Os outros também estão ajudando a fazer com que essa venda tenha dado um topo aí. Aí eu teria que ver só a de casa. Então eu não coloquei um aqui específico para filtrar, mas eu poderia vir aqui, ó, vamos ver se eu consigo adicionar um slicer de comprador, se vai funcionar. Eu quero um slicer de comprador. Eu vim aqui, slicer de comprador, vou vir aqui. E agora eu quero saber o seguinte, eu quero analisar só de casa. Vim aqui, deixa eu ver. Aqui funcionou. Nessa minha planilha funcionou. Esse meu slicer aqui, eu vou associar ele para quê? Para todas as minhas, para todos os meus gráficos que estão aqui. Então eu digo o seguinte, quando eu clicar aqui nesse meu slicer, ele vai aplicar esse filtro para todo mundo. Eu venho aqui e dou OK. Então olha só, eu coloquei só de casa, certo? Quando eu coloco só de casa, algumas coisas começam a me acontecer. Deixa eu ver aqui. Primeira coisa é o seguinte, eu estou vendo que, teoricamente, talvez não tenha um vendedor associado com esse cara aqui. Estou em todos os anos, estou nos produtos. Deixa eu colocar todos os produtos aqui que eles estão comprando. Vou limpar aqui meu filtro, selecionei todos. Só que agora eu só estou olhando para de casa. Claro, a tendência da de casa é cair, eu estou olhando para todo mundo. Agora, com relação aos produtos, deixa eu ver aqui se está aplicado para de casa, tá. Ó, a de casa ela compra muito pouco esses produtos aqui, como os outros também, que os meus dados aqui são meio fakes, né? E ela realmente compra mais artesanato, artesanato de office e mobiliário. Então, realmente tem uma tendência com relação a isso. Eu não sei por que, isso teria que olhar o dado, eu não tenho nenhum vendedor vendendo para de casa. Então, lá, talvez tenha alguma coisa errada com esse cara aqui. Deixa eu ver se tem algum... Ah, olha só porque não tinha nenhum vendedor. Deixa eu colocar todos os estados aqui. Ah, agora eu estou vendo coisa diferente, ó. Na verdade, eu tenho todos os vendedores vendendo para de casa, mas só no Distrito Federal e no Rio de Janeiro. Então, esses caras aqui vendem para as lojas de casa ao redor aí desses 2 estados. Então, com isso, eu consigo começar a ter alguma inteligência. Putz, será que vale a pena investir na de casa? Vale. A de casa realmente está comprando. Deixa eu ver só como é que estão as compras da de casa de um determinado produto. Deixa eu pegar, por exemplo, que eles estão fracos em decoração. Deixa eu olhar só a decoração aqui da de casa. Tirar todos. Eu quero só decoração. Pronto. Ó, decoração, a de casa, realmente não compra muito. Então, eu não coloquei os números aqui, eu até deveria colocar. Posso vir aqui, por exemplo, quero saber quanto eles estão comprando. Então, vamos dizer que eu queira saber os números aqui que eles estão comprando.
números. Na verdade, ele colocou o número percentual disso. Eu queria a tabela, peraí. Pronto, aqui eu tenho mais os dados de faturamento. Está ruim de ver. Mas, e aqui dá para ver que realmente os meus dados estão muito tortos, né? Aqui eu estou vendendo 10 mil para eles, num quarter 2, e depois eu vendi 2 mil para eles, né? Eu chutei números, né, galera? A gente pegou uma planilha aqui que, obviamente, não tem um dado real. Então, tirar alguma conclusão daqui não é. Mas esse tipo de análise que eu estou fazendo com vocês é o tipo de análise que começa a te dar sabedoria do que fazer dentro do teu negócio. Do que você pode entender, ó. Com relação a esse item específico de decoração, só 2 vendedores vendem. Se eu pegar, por exemplo, e quiser saber um período específico, só 2017, só 2018, vai. Só 2018, como é que está essa tendência deles? Está caindo mais, está caindo menos? O que está acontecendo com relação a isso? Posso comparar de casa com a M-Import. E aí vou ver. Os dois estão caindo basicamente a mesma coisa. A minha venda, distribuição de faturamento aqui, a de casa é o azul, compra um pouquinho mais, enfim, começa a ter alguma inteligência com relação a isso. Isso é um exemplo de dashboard que eu posso manipular e brincar com isso. Isso já começa a ter uma inteligência de dados atrelados a esse negócio. Claro que para fazer isso aqui, o Power BI, vocês vão ver que é muito mais poderoso, mas isso aqui já é um começo e você não precisa de grandes investimentos. Você no Excel, fazendo uma tabela, como eu criei, essas tabelas vão estar disponíveis para vocês. Se eu só não salvar nessas tabelas que eu fiquei bagunçando elas aqui. Elas vão estar disponíveis para vocês brincarem, testarem isso e reverem o que eu estou falando na aula. O importante é você entender o seguinte, eu preciso transformar meus dados em inteligências, para fazer análise de tempo, tipo de produto, distribuição de vendas, saber o que você compra, o que você não compra de estoque. Né? A gente viu ali, tem 2 produtos que estão despontando, mas aqueles 2 produtos, eu tenho só 2 caras comprando aquele produto. Na verdade, é de casa só, pelo que eu vi. Não valeria a pena você investir em estoque naquilo. Pode ser um erro você olhar só para o gráfico geral de tudo. Então, analisar dessa forma é bem interessante. Christian, onde eu aprendo mais sobre isso? Primeiro vai no YouTube. Se não achar, continua no YouTube. E se não tiver difícil, vai de novo no YouTube, que você vai achar alguma coisa lá. O YouTube de graça, prática, e muitas coisas eles te ensinam. Tem uns cursos muito bons na Udemy, de Excel, que tem vários bacanas, bons, te ensinam a usar passo a passo, com uma didática melhor do que a minha, com certeza, de Excel. A Lura também é uma empresa que eu gosto bastante, tem bons cursos de Excel. E a Coursera também tem também tem uns cursos de Excel bem legais. E tem, aliás, um curso de Excel com estatística que eu fiz, que eu adorei esse curso deles. Tá, ok? Acho que, obviamente, ajuda você a usar melhor. Bem, pessoal, isso aqui foi o que eu queria trazer para vocês, para abrir a cabeça, ajudar vocês a entender. Cara, com o Excel eu consigo fazer gráficos já. Eu posso fazer comparação, eu posso fazer tendências, eu posso entender algumas coisas que estão acontecendo dentro dos meus dados para poder ter inteligência para o meu negócio. E não simplesmente usar dados de uma forma totalmente aleatória.